A palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, presta atenção a essa palavra que Jesus falou. Jesus foi quem falou isso. Ele diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Isso é tremendamente glorioso, extraordinário, magnífico. Porque quando a pessoa lê esse texto e medita nele, normalmente ela está pensando assim: poxa, no fundo Jesus veio trazer guerra. Mas não é isso. Essa espada que Jesus está falando é a fé. É a fé que faz com que nós venhamos sobreviver na guerra do dia a dia. Desculpa, amigo. É porque a maioria das pessoas, diante dos seus problemas, foca no mundo material, foca na matéria. Aí é carne contra carne, é sangue contra sangue. E por isso ela vem sofrendo derrota, porque a guerra, antes de acontecer no plano material, ela acontece no plano espiritual. Daí da necessidade dessa fé, né? A pessoa pergunta: mas o que é fé? Poxa, eu tenho fé. Muitas pessoas pensam que tem a fé que funciona. Porque a fé tem dois tipos de fé. Tem a fé natural. Por exemplo, você joga uma semente na terra, então ela vai brotar, vai nascer, porque isso é uma lei da natureza. Já foi dada à semente aquele poder de se reproduzir diante da terra. Se o homem dorme com uma mulher, pode ser criança, pode ser um pedófilo, pode ser um bandido, pode ser ladrão, pode ser o que for. Mas se tem relação sexual com uma jovem, vai nascer uma criança. Provavelmente vai nascer uma criança. Isso é coisa de Deus? Não, não é coisa de Deus. Deus deu ao homem poder de criação. Então, ele tem a relação sexual, então ele coloca a semente dele na mulher, no óvulo da mulher, e vem nascer criança. Então não é Deus que colocou a criança no mundo. Então isso é uma fé natural. Agora, a fé que nós nos referimos, a fé que a Bíblia fala, é aquela sobrenatural, é aquela fé apoiada, sustentada pela palavra de Deus. Por exemplo, quando uma pessoa que tem esse tipo de fé, a fé sobrenatural, que é a fé inteligente, apoiada na palavra de Deus, quando ela sofre injustiça, então ela tem a quem recorrer, porque Deus é o justo juiz. E ela se apoia nessa justiça, ela se apega a essa justiça, mas não no modo passivo, porque normalmente esse tem sido o grande problema também dos que creem com respeito a essa passividade. A pessoa fica esperando a coisa acontecer. Mas quando a pessoa ela vive essa fé, ela sabe a sua condição. E ela toma posição com respeito a essa condição para reclamar os seus direitos. Uma vez que ela está obedecendo à voz dessa fé, ela tem direitos. Então, ela não aceita olhar para a sua vida, seja familiar, sentimental, física, financeira, e ver o que é injusto. Ela não aceita a injustiça imperando na sua vida, uma vez que ela crê no justo juiz.
ela crê nessa justiça. Então é inaceitável que a injustiça impede na sua vida. E para isso ele nos deu a fé, para mudar a situação, qualquer situação de injustiça. Quer dizer, Deus nos deu a espada, que é a fé, a espada da fé, para que nós venhamos com ela tomar posse de tudo aquilo que ele prometeu. Tudo aquilo, por exemplo, como é que o povo de Israel tomou posse da terra prometida? Teve que pegar da espada. Como é que nós vamos tomar posse da vida eterna? Nós temos que tomar da espada, que é a espada da fé. Nós temos que contrapor as ações, as atitudes satânicas que vêm contra nós. Então nós temos que vencer a carne, nós temos que lutar contra a carne pela fé, nós temos que lutar contra o diabo pela fé, nós temos que lutar contra o mundo pela fé, usar esse poder que Deus colocou à nossa disposição. Como você falou, nós não podemos ser passivos na fé. Passivo, eu vou dizer para você, passivo é aquela pessoa que fica esperando as coisas acontecerem. Sabe? É aquela criatura que fica esperando chover para que então as suas plantinhas venham ser molhadas. Ela não pega o balde com água e vai jogar água na planta, ela fica esperando a chuva. Essa é a pessoa passiva. E por isso o tempo passa e ela fica vendo a vida. Ela vê os outros dando testemunho, ela bate palmas para o testemunho dos outros e ela mesma não tem testemunho para dar. Pois é. Então, quando a pessoa está vestida ou embanhada com essa fé, que é a palavra de Deus, na palavra, na promessa de Deus, porque você fala, Deus falou a palavra dele, e a palavra dele tem espírito, carrega fé, carrega força, poder para fazer acontecer o que tem que ser feito, que ela determinou. Por isso, Jesus venceu o diabo usando a palavra. Jesus não usou outra coisa a não ser a palavra. O diabo tentou com palavra. Jesus venceu com a palavra da verdade. Então, é a palavra da verdade. Então, quando nós sustentamos a nossa fé na palavra da verdade, que é a palavra de Deus, então, quando acontece uma injustiça, quando nós vivenciamos injustiças, então, a gente fica revoltado, porque nós estamos na palavra, nós estamos na verdade, nós estamos vivendo na verdade, nós não aceitamos aquilo, então, há uma revolta. E a revolta da fé, por isso que Jesus fala em espada, porque espada é uma coisa que você usa com revolta. Você não vai fazer a espada enfiar no mal e dizer, você está sentindo alguma coisa, vai devagarzinho. Não, a pessoa vai com raiva, vai com ódio para destruir o mal que vem sobre ela. E por isso que ele diz, né, o meu justo viverá pela fé. Por essa fé. Então, quando a pessoa ela tem esse entendimento, ela não aceita olhar para a sua vida e ver essa injustiça ou ver o diabo através de qualquer tipo de problema prevalecendo. O senhor estava falando sobre justiça, eu estava vendo, bispo, são mais de 600 afirmações a respeito da vontade de Deus para o justo. Como é que eu posso aceitar afirmações como fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão? Como é que eu posso aceitar que ele diz lá, sobre a cabeça do justo a bênção, e olhar para a minha vida e ver maldição nela? E aquela do justo do Balaão, né? Balaão querendo morrer a morte do justo. Ele disse que eu morro a morte dos justos. Eu tenho um fim como dele, mas como poder morrer a morte do justo vivendo a vida da injustiça? Não tem condição. Então, é isso que a pessoa tem que pegar. Essas promessas, poxa, eu nunca vi o justo desamparado. Está escrito isso. Agora, isso foi escrito por Deus, foi falado por Davi,
simplesmente como se fosse uma prosa, um verso, ou como se fosse uma declaração, assim, apenas para agradar a audiência, ou foi a palavra, o Espírito de Deus que deu essa mensagem para ele? Eu nunca vi o justo desamparado. E eu posso dizer isso, eu já passei por muitas injustiças, eu pessoalmente posso falar, você também naturalmente. Então, aquelas injustiças que vêm acontecendo com... Eu sempre vi que no final a justiça prevalecia, quer dizer, Deus fazia prevalecer a vontade dele, que é justa, porque Deus é justo, é perfeitamente justo. Por isso que o pecado, o pecador, a pessoa que peca, que vive no pecado, não tem comunhão com ele, porque ele é justiça, ele é puro, é pureza. Então, quando uma pessoa passa para o lado da justiça, ela pode avocar os seus direitos, ela pode reclamar os seus direitos, reivindicar os seus direitos, porque ela está vivendo na justiça. E Deus, ele se agrada disso. Ele quer isso. São inúmeras também as passagens em que ele mostra isso. Ele mesmo diz que nós devemos nos apresentar com ele em juízo e apresentar as nossas razões para que ele possa nos justificar. Então, como é que nós podemos aceitar, diante de tais afirmações, de tais promessas, de tais palavras, continuar vivendo uma vida mesquinha? Não é justo crer num Deus tão grande e viver uma vida mesquinha, uma vida medíocre. Não é justo crer num Deus que faz promessas com respeito à família e ver a família esfacelada. A não ser aquele que não queira, aquele que não quer. Mas tem gente que quer. Então, quando nós assumimos essa condição com respeito a ser justo diante de Deus, a ser justo pela fé, e tomamos posição, que é o que estaremos fazendo neste domingo, bispo, tomando essa posição, levantando o clamor em favor daqueles que estão vivendo uma situação injusta, e nós temos apresentado testemunhos durante esta semana, em que a pessoa chegou a um ponto que ela disse: meu Deus, é justo isso? É justo eu estar vivendo nessa situação, crendo no teu nome, crendo na tua palavra, tendo o teu espírito? Não é justo. E ela então foi ao altar, ela fez a sua parte diante de Deus, e Deus então operou. É isso que é importante. E se a gente trouxer essa mensagem, ou essa ideia, essa imagem, das pessoas chegarem no altar e reivindicar, reclamar, né? Avocar os seus direitos para si, se nós trouxermos essas ideias para o mundo atual, porque quando uma pessoa é injustiçada nesse mundo, o que ela faz? Ela contrata um advogado, o advogado pega a sua causa, leva diante do juiz e reclama que aquela criatura foi injustiçada. Então, o juiz, gostando ou não daquela criatura, o que ele faz? Ele é obrigado a cumprir a Constituição, a lei, a Constituição, por exemplo, do Brasil. Então, nós temos uma Constituição. O juiz tem que julgar de acordo com a Constituição, com a nossa Constituição. Então, a pessoa que apela para o juiz não vai fazer favor para ela. Nada disso, nem o advogado, porque o advogado ele paga o advogado. Mas o juiz vai fazer a justiça, ele tem que fazer a justiça, ele tem que cumprir aquilo que está escrito na lei. Assim também é o cristão, aquele que vive pela fé. Ele vai diante do altar, porque o altar é o lugar de Deus, é o lugar que representa Deus. Ele vai diante do altar e coloca a sua causa. Ele invoca o juiz, o justo juiz, em nome do advogado dele, que é Jesus. Jesus é o advogado nosso, né? Quem entrega a vida para Jesus, quem vive a fé em Jesus, tem o direito de falar com Jesus: Senhor, tu és o meu advogado. E o advogado nosso é filho do juiz. Então, o que você acha que vai acontecer? Não é que ele vai burlar a lei, não. Ele vai reivindicar
pagar com o seu próprio sangue. Ele falou, não, eu morri por ele está justificado. Ele crê em mim, ele vive e crê em mim, então ele acredita na minha palavra, então vamos fazer justiça. Vamos, atende à necessidade da pessoa, né? É bacana isso, né? É glorioso. Porque a palavra, é a palavra que está em jogo, rapaz. É a palavra de Deus. Jesus disse, quem é de Deus, ouve, quer dizer, pratica, obedece a minha palavra. Então, é simples. Então, se a gente ouve, pratica, obedece a palavra de Deus, e por acaso nós fomos injustiçados, nós não vamos ficar curtindo essa injustiça ou chorando por causa dessa injustiça. Não, nós vamos correr atrás e vamos buscar os nossos direitos com o Altíssimo. Nós não vamos brigar com ninguém, nós não vamos sair no tapa com ninguém, nós vamos buscar com Deus aquilo que nós temos direito. E Ele vai fazer a justa justiça. Ele vai atender. E a gente, sempre quando a gente fala sobre essa justiça, sobre a manifestação dessa justiça, a gente faz questão de despertar a memória das pessoas com respeito à história da igreja, à história do Senhor, porque é um exemplo vivo. Uma coisa é falar de exemplos mortos, outra coisa é falar de exemplos vivos. O Senhor é um exemplo vivo, a igreja é um exemplo vivo. Então, como é que a gente pode estar dentro desse ministério, participando, ouvindo a palavra de Deus aqui, e aceitar que a injustiça continue imperando em nossas vidas, uma vez que nós temos provas reais, provas vivas, de que Deus opera quando a pessoa, mas não é aquilo que nós falamos no início, não é ela ficar esperando, não. Ela tomando atitude, indo ao altar, que vai fazer mudar a situação, né? Não tem, você vê, coisa minha, aqui nós temos a história de um dos homens mais importantes da Bíblia. Todos são importantes, mas você sabe que tem 3 homens na Bíblia que são especiais de Deus, como referências da fé. 3 homens, só 3. Claro, Jesus a gente tira a parte, porque Jesus é Deus. Mas 3 homens. O primeiro homem, considerado por Deus, assim, uma pessoa, uma sumidade, foi Noé. Aí a Bíblia diz aqui assim, eis a história de Noé. A história de Noé foi assim. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Só isso. A história de Noé é muito forte. Se a gente vive hoje como Noé viveu naqueles tempos, porque na época de Noé havia as mesmas corrupções, as mesmas mentiras, as mesmas sujeiras, as mesmas pilantragens, as mesmas carnalidades, tudo que havia, tudo que nós vemos hoje na televisão, no cinema, nas revistas, nas pornografias na internet, tudo que não presta, todo o lixo desse mundo que nós temos visto diante dos nossos olhos, acontecia na época de Noé. Mas Noé, a história de Noé, fica caracterizada por quê? Porque ele era um homem justo e íntegro. Justo e íntegro. Então ele, por causa dessa justiça, dessa integridade de Noé, Deus resolveu dar cabo de toda a humanidade, mas preservar a vida dele e de sua família. Quer dizer, você vê, Deus se revoltou contra a humanidade suja por conta da impiedade, por conta de tudo que o diabo tinha feito na humanidade. Então ele vou acabar com tudo, começar tudo do zero. E escolheu quem? Para começar tudo de novo. Noé. Então, Noé foi um desses 3 homens justos. Além de Noé, houve outro homem chamado Jó.
diz o texto que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava, fugia do mal. Assim era Noé. Assim era Jó. Então, nós temos Noé, que era um homem justo. Jó era um homem justo. E, finalmente, nós temos Daniel, o profeta Daniel, que Deus trouxe lá de Jerusalém para a Babilônia para ser o segundo homem mais importante na Babilônia. Quer dizer, por causa da sua justiça. Daniel também era um homem justo. Então, quando nós manifestamos esse caráter, quando há esse caráter em nós, é impossível Deus não ouvir as nossas orações. É porque a pessoa, ela está pensando com os pensamentos dele, né? A pessoa justa, ela vive dessa maneira. Deixa eu ver, esses três homens, eles não se corromperam diante de todas as propostas. A proposta que vem do mundo, como o senhor falou ainda há pouco, que vem da carne, que vem do inferno. Então, não tem como Deus não honrar, uma vez que todas as expectativas dele com respeito à fé, e eles eram humanos como nós. E Deus não considerou a humanidade, considerou justamente os pensamentos dele com respeito aos pensamentos de Deus. Havia um foco da parte deles em fazer aquilo que agradava a Deus. Por quê? Você sabe por que o justo agrada a Deus? Porque o justo tem o DNA de Deus, que é a justiça. É muito forte, né? O justo, rapaz, ele é justo porque ele recebeu de Deus a fé que o fez justo. Quer dizer, é Deus quem o justifica através da fé no Senhor Jesus. Então, quando a pessoa está nessa fé de justiça, não é fé apenas para tomar posse das bênçãos, mas fé para viver uma vida justa, correta, íntegra, uma vida reclusa a uma, digamos assim, a uma ideia que Deus passa através da palavra dele. Quer dizer, viver dentro de um padrão, é isso que eu queria falar, viver dentro de um padrão ético, de respeitar o seu semelhante, de viver uma vida de acordo com o caráter de Deus. Porque é isso que Deus quis fazer. Quando Deus bolou a humanidade, ele fez assim: eu vou fazer um reino de pessoas justas, pessoas santas, que vão me obedecer independentemente de eu chegar e ficar impondo. Não, eu quero isso, eu quero aquilo. Porque os anjos, eles não têm a mesma capacidade que o ser humano. O ser humano tem o poder de criar. Como Deus tem o poder de criar, é o Criador, ele nos deu o poder de criar. Então, nós temos o poder de criar, ter filhos. Os anjos não. Os anjos não se reproduzem. Mas os anjos podem também se rebelar contra Deus, conforme foi o caso de Satanás. Então Deus criou os anjos para servi-lo e criou os homens para serem os seus filhos. Quer dizer, a imagem dele, né? A imagem dele. E a imagem de Deus é a imagem de justiça. Deus é justiça, a imagem de Deus é a justiça. Quando o sujeito olha no espelho, ele vê exatamente a sua imagem. Quando Deus olha no espelho, ele vê a justiça. Ele é a justiça. E quando ele gera pessoas pelo Espírito, ele gera pessoas justas. Quando nós olhamos no espelho, então nós temos que ver a justiça, que é e que vem de Deus através da fé. E a maior injustiça da parte do homem é justamente querer viver de maneira independente, né? Porque quando ele toma essa decisão, aí ele se entrega às corrupções, ele se entrega às suas vontades, ele se entrega aos seus próprios pensamentos. Aí vem a injustiça da parte dele, porque diante disso,
ele quer fazer o que ele bem entende, ele quer viver da maneira que satisfaça os seus desejos, os desejos desenfreados, e aí vem a ira de Deus, né? Porque Deus se ira contra a injustiça, né? A injustiça é o pecado. A justiça é a pureza. A justiça é tudo que é certo, tudo que é reto, tudo que é honesto, tudo que é limpo, tudo que é puro. Isso é justiça. E tudo que é impuro, desonesto, corrupto, tudo que não presta, tudo que é sujo, é injustiça. Então, quando a pessoa vive na justiça, ela vive na retidão, na integridade. Por isso, Noé era um homem justo, e os demais que foram justos na época de Deus, na época deles. Então, quando nós temos essa concepção, então é degradante a gente ser injustiçado, não pelos homens, mas pelo diabo que impõe essa injustiça. Se você não reage, se você não se revolta com a espada da fé, o diabo prevalece. Agora, se você toma a espada da fé e vai em busca dos seus direitos pela fé, isso é justo. Então Deus honra. Deus ouve e responde. Porque ele está atendendo a expectativa dele, né? Que é a justiça. É muito legal, né? Sim. Olha, rapaz, falar em justiça é a coisa mais gloriosa que tem. E pensar na injustiça é a coisa mais nojenta que existe na face da terra. Eu odeio injustiça. E é por isso que Deus me deu fé. Me deu fé para com a espada da fé, procurar a justiça que vem do Altíssimo. Então é por isso que nós vamos ter essa campanha domingo agora, né? As pessoas que estão revoltadas com as suas situações, com as suas calamidades, com as suas injustiças. Você não vai se revoltar contra o governo, você não vai se revoltar contra fulano, beltrano, você não vai pegar a espada e brigar, ou pegar uma arma e brigar. Não, nada disso. Você vai usar a fé, você vai clamar e avocar os seus direitos pela fé na palavra da justiça, na palavra do justo. O senhor vê, né? Quantos movimentos de uns tempos para cá o povo tem feito com respeito às autoridades, com respeito a essas injustiças, e que passa, não resolve nada, não muda nada, a coisa só vai piorando. Entra um, sai outro, sai um, entra outro e não muda nada. Mas com respeito ao justo juiz, não tem como a situação não mudar. Não adianta apelar buscar a justiça no que é injusto, né? É verdade. Como é que vai buscar a justiça no tribunal da injustiça? Não tem jeito. E tem uma coisa, quando a pessoa apela para a justiça de Deus, não tem como haver corrupção. Deus não é corrupto, Deus não vai levar, não aceita suborno. Você não precisa se preocupar com isso, porque ele é perfeito, né? Agora, quando a pessoa vai na justiça humana, existe o suborno, existe o suborno de um advogado com o outro, aquela combinação e tal, as interpretações da lei, mas da lei de Deus não. Não tem. A interpretação é do próprio Espírito Santo. É muito forte isso. Então, nesse domingo, às 10 horas da manhã, às 3 e às 6 da tarde, nós teremos essa luta. Eu vou fazer isso também 6 horas da manhã, viu? Sim, senhor. 6 horas da manhã nós estaremos fazendo isso, procurando também buscar essa justiça em favor daqueles que se acham injustiçados diante de Deus. Nós vamos clamar a Deus por você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Esse domingo será o domingo da revolta pela justiça de Deus. Você vai pegar a espada do Espírito, a espada da fé, e vai avocar os seus direitos de acordo com o que está escrito na palavra de Deus.